A paz do Senhor, meus irmãos, como você está? Tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui para comentarmos, ou melhor, trazer um subsídio da lição número 2. Que bom estar com você aqui. Nos ajude, compartilhe esse vídeo, comente, pergunte, diga de onde você é, deixe o seu comentário, sua pergunta. Nós estaremos aqui para esclarecer onde você tem dúvida e aprender juntamente com você, porque, claro, sempre temos alguma coisa a aprender. Hoje, o subsídio será da nossa lição número 2, que será no próximo dia 8 de outubro. Missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Eu não sei para você, mas para mim está sendo uma bênção a escola bíblica dominical. Sempre foi, sempre gostei de participar. De 2009, tive um tempinho, claro que ninguém é perfeito, tivemos um tempinho aí meio afastado da EBD, não assiduamente, né? Mas de 2009 até agora estamos assíduos. Tenho procurado não faltar em nenhuma, não somente quando eu dou aula, mas assistir a aula dos meus companheiros também. E vamos para a nossa aula. Texto áureo está diz o seguinte: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. A nossa verdade prática diz o seguinte: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O amor de Deus, claro, nos nossos corações digamos assim, é a motivação, é a essência, é o combustível para fazermos a obra missionária. No coração do ser humano é amor ao próximo. Esse, sem sombras de dúvida, que o amor ao próximo é a verdadeira intenção de fazer missões mesmo. Se não tiver amor ao próximo, não tem como fazer missões. Palavra-chave: transcultural, refere-se a ações que estão ligadas ao processo de transculturação. Não explicou nada, pastor. Vamos em frente. De transformação que ocorre como consequência da junção de duas culturas diferentes. Então, transcultural é sair, é ir além, né, da minha cultura para levar o evangelho a outra cultura, relacionado com as transformações ocorridas na junção de duas culturas distintas, quer dizer, pode ser intercultural também. Constituído ou formado por duas culturas distintas. Eu saio do Brasil, vou até, por exemplo, os Estados Unidos, levar o evangelho. Isso é transcultural, é ir além da onde eu estou. Aí está, a transculturação deriva do prefixo trans, que significa além da fronteira, além do país, além do território nacional, além do território estadual, da palavra cultura, alusão a outra cultura. Enfim, não vamos complicar muito esse assunto, vamos em frente, você já entendeu que transcultural é sair do seu país de origem e ir até uma nação e principalmente, né, falando do original de Mateus 28, 19, 20 ali, de não nações ou povos, mas sim etnia. Lição da semana: professor, professora, ou melhor, no plural, professores e professoras, alunos, superintendentes e pastores. Veremos que a finalidade da missão transcultural é inerente à natureza divina. Quer dizer, houve um tempo de rebeldia e o orgulho da humanidade deram lugar à tentativa de estabelecer uma união política centralizadora no mundo antigo. A nossa missão é levar o evangelho para que essa cultura onde Deus não está presente, é nós levarmos que Deus esteja presente. Na ambição de estabelecer o próprio domínio, a parte de Deus,
a humanidade ensinar, projetou, edificar uma cidade. Então eles tinham o intuito de fazer o quê? De fazer uma cidade, de alcançar os céus. Isso nós estudamos no trimestre passado. Se você pegar a lição número 1 do vídeo que gravamos, você vai entender muito bem. Edificaram uma cidade como uma torre, né? A Torre de Babel. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe a barreira da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Um povo só, uma ideia só, a Torre de Babel, alcançar os céus, né? Fazer digamos assim, pelear com Deus, guerrear com Deus, através dessa torre. Deus desce, confunde, forma-se povos e nações, etnias, e aí hoje o Evangelho vem de Jerusalém até nós, e agora nós também dada essa missão de levarmos o Evangelho às nações que ainda não chegaram, ou os lugares, as etnias, onde ainda não chegou o Evangelho. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com diferentes aspectos de vida das pessoas. Então, o missionário ele enfrenta diferentes costumes, hábitos, que também vimos na primeira lição, dentro de uma sociedade, né, onde forma o seu hábito, gera um costume, que gera uma cultura que caracteriza uma sociedade, ou uma etnia, melhor dizendo. Deus se revela para reconciliar consigo o mundo. Deus decide revelar-se primeiro a si mesmo, depois o seu propósito e depois o seu caminho, envolvendo o povo, a fim de convidar todos os povos do mundo a conhecê-lo e adorá-lo. Então Deus decide, não é nós que queremos de alguma forma revelar Deus, não, mas Ele decide se revelar para reconciliar o mundo consigo mesmo. O mundo estava afastado. Como se dá essa revelação? Muito simples aí para vocês, tá? Fiz um gráfico aí para vocês entenderem qual é a vontade de Deus, por que Ele quer se revelar para reconciliar consigo o mundo. Primeiro, Ele se revela em Abraão. Deus revelou-se como todo-poderoso e provedor e quer abençoar todos os povos por meio de quem? Do seu povo Israel. Com Moisés, Deus revelou-se: eu serei o que serei. Claro que lá eu sou o que sou, mas a tradução, eu serei o que serei no original. Eu serei água no deserto, eu serei sombra, eu serei fogo, eu serei comida, eu serei pão, eu serei a sua necessidade, o que você precisar, eu serei o que serei. Tem uma aula que eu explico melhor esse eu serei o que serei, tá? Mostrar a sua glória por meio do povo que deveria ser um reino sacerdotal. Através de Davi, Deus revelou sua semente, que governaria todas as nações, e seu reino seria para todos os povos. Em Jesus, Deus revelou seu amor, seu propósito de reconciliar consigo o mundo por meio da encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Em Paulo, Deus revelou o mistério das eras e a inclusão de todos os povos na redenção divina. Em João, Deus revelou representante de todas as nações, tribos, línguas e povos o adorarão para sempre. Por quê? O nome de Deus seja glorificado, o reino de Deus seja estabelecido, o mundo seja reconciliado com Deus. Vocês lembram da outra tabelinha da primeira aula? Se você não lembra, assista a primeira aula. Você vai entender primeiro Deus em missões. E agora ele se revela através de missões nesse gráfico que eu acabei de mostrar para você aí. Deus se revelando para reconciliar o mundo consigo. Vamos em frente? Deus é um Deus missionário.
Primeiro, ele se revela, lembra que vamos voltar aqui só rapidinho aqui, se revela em Abraão. Ele se revela como Todo-Poderoso para abençoar todos os povos por meio de Israel. Então, Deus, ele se revela através primeiro de Abraão, né? Ele tem essa missão de se revelar através de Abraão. Ele faz uma promessa. E que promessa é essa? Posteridade, uma terra, uma bênção. Deus faria dele uma grande nação. Deus, a uma terra, deixando sua terra natal, Deus lhe mostraria a terra prometida. Uma bênção, ele estabeleceria com Abraão e o seu povo uma aliança. E a descendência. Lembrando que Abraão era estéril, Sara também. Abraão não, Sara era estéril. E os dois avançados em idade, mas Deus disse, não, da sua descendência. Cumprindo essa promessa de Deus, Abraão teve o seu cumprimento histórico nos seus descendentes carnais, o povo de Israel. A promessa de Deus a Abraão recebe cumprimento intermediário ou evangélico em Cristo e sua igreja. Quando nós falamos de evangelho, nós já pensamos no Novo Testamento. Quando nós falamos de evangelho, nós pensamos que Jesus veio. Não, mas se você ler Gálatas, capítulo 3, versículo 8, diz que Deus pregou primeiro o evangelho a Abraão. Então, o evangelho já foi pregado no Antigo Testamento, sim, tá? Mas a Abraão. Então, ele cumpre esse propósito de evangelho intermediário através de Cristo, né? Através de Cristo em Abraão, pregando para ele, explicando. A terceira parte da promessa, Abraão terá um cumprimento final ou escatológico no destino final de todos os redimidos. Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, o seu trono, o seu reino instaurado na plenitude no milênio, e depois a consumação dos séculos no final do milênio, onde Satanás será solto. Então Deus cumpre as três promessas. Vamos ver aqui as três. Uma posteridade, ele foi e é, né, pai de uma grande nação. Em ti, Gênesis 12, ele diz, todos seriam abençoados. Uma terra natal, quando ele deixa a terra natal dele, Deus promete a terra prometida. E uma bênção de estabelecer a aliança perpétua com o povo. Deus é um Deus missionário. Ele é o Deus da história. A história não é um fluxo de acontecimento esporádico, ao acaso, não de forma nenhuma. Deus executa no devido tempo o plano dele, que foi concebido na eternidade e será consumado numa eternidade futura. As coisas não acontecem por acaso do destino ou como uma roleta que a gente gira e vai cair em tal lugar e dar certo, ou enfim, não. Deus, ele executa, ele é o planejador, ele já tem tudo planejado para a sua execução. Cabe a nós segui-lo, né, ou não, é livre. Ele é o Deus da aliança. É suficiente bom e afável para fazer promessa e não é igual a nós. Ele cumpre. Ele promete a Abraão. Através de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, ele já promete uma salvação através da semente da mulher. Então nós vemos um Deus já planejando a missão redentora da humanidade. Seria levado por alguém levaria o evangelho para ser cumprido. Ele é um Deus de aliança, ele mantém a aliança. Ele é um Deus da bênção. A atitude de Deus para com seu povo é positiva, construtiva e enriquecedora. O juízo é sua obra estranha. Quando falamos de um Deus missionário, eu quero ler essa passagem com você. Deus missionário, a intenção dele não é condenar o povo. Não, a intenção dele não é levar o lago de fogo, foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o ser humano. Tanto é que em Isaías, quando ele
fala Isaías, no capítulo 28 e versículo 21, ele diz que a condenação do homem é algo estranho para ele. Por isso a importância que ele dá e ele valoriza em escolher um povo para que levasse o nome dele através de todo o globo terrestre. Então, Isaías 28 e 21 vai dizer o seguinte: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e sua ira inflamará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, para executar o seu ato inaudito. Então, a condenação do homem para Deus é estranho. É algo estranho. Ele não simplesmente faz missões por fazer, não, porque o juízo dele para com o homem é estranho até para ele. Ele nem consegue, se nós temos algumas coisas que achamos impossível para Deus fazer, né? Por exemplo, perdoar se você não perdoa. Deus não consegue te perdoar se você não perdoar a pessoa. E aqui, condenação para o homem é estranho. Por isso ele escolhe um povo através de Abraão para que o seu nome seja levado a todas as nações, a todas as etnias. E em Jesus, Mateus 28, ele vai fazer isso, e de fazer discípulos. E nós precisamos enfatizar esse amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Porque através do seu amor ele escolhe uma pessoa. Através do seu plano redentor ele oferece o seu filho. Então João 3,16 é o pilar das Escrituras que revela o coração amoroso de Deus. A promessa de Deus em oferecer a salvação a todos. Ele não deixa restrito somente ao povo de Israel. Não, mas ele transcende as barreiras. Então Deus não é só um Deus missionário, ele é um Deus de missão transcultural. Ele não se detém apenas dentro do reino de Israel. Mesmo na inauguração do templo de Salomão, quando ele diz, olha, se o povo pecar, se o povo errar, se o estrangeiro vier, então é aberto lá no Antigo Testamento, as missões transculturais já faziam parte do plano de Deus que se cumpriria no seu Filho. Então, primeiro, nós precisamos analisar João 3,16. Essa passagem, né, o livramento da condenação, é a primeira coisa. Há uma condenação permanente para todos aqueles que permanecem nos pecados. Já falei sobre um exemplo de um jovem que matou e recebeu o perdão do governador, mas não quis aceitar. Então as pessoas, e depois ele foi condenado e disse que não morreria pelo seu crime, mas pelo perdão rejeitado. Então, o livro 1 João 3,16 vem com um livramento, mas é para aqueles que crerem, é para aqueles que querem, para aqueles que aceitam e não permanecem no pecado. Porque se permanecer no pecado, há uma condenação. A garantia de vida eterna, não pereça. Quem crê no Filho de Deus é semelhante a olhar para a serpente de bronze. Quem olhava para a serpente de bronze no deserto, quando era picado pela serpente, mas olhava, então ele acreditava que olhando seria salvo. Então, João 3,16, ele vem na garantia de vida eterna. Ele diz para que todo aquele que nele crê, que olhar para Cristo e crer, esse vai ter a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Para caminhar na luz, se nós somos um povo missionário, se nós levamos a salvação, se nós mostramos um novo caminho, se nós apresentamos uma forma diferente de viver, então as pessoas vão acreditar, vão morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, vão nascer de novo crendo no Filho de Deus. Aí mudam o seu destino, não, mas também o seu estilo de vida. Não é mudado apenas o destino da condenação, mas o estilo de vida também é mudado. Então, eles passam a caminhar na luz.
Agora eles não amam mais as trevas, por isso nós precisamos transpor as barreiras. Porque se Deus é um Deus missionário, ele envia. Por quê? Porque ele está enfatizando, ele está provando o seu amor para com o mundo. Então, agora que eu não vivo mais em trevas, o meu prazer está em Deus. E fazer a vontade de Deus, independente da cultura onde eu estou servindo a Deus. Qual que é a nossa cultura, vamos bem simples para vocês entenderem, de vestimenta? Hoje eu estou sem gravata, mas é paletó e gravata. Mas na África, a vestimenta já é diferente. Se nós formos nos países orientais, o social deles, a vestimenta, que isso nós chamamos de uma vestimenta social, é diferente. Mas eles deixam de andar pelas trevas, é diferente. Então, o seu prazer agora vai estar em Deus e se deleitar em fazer a vontade dele. Independente da cultura, independente da etnia, desde que os hábitos, costumes e cultura não choquem, vão contra os princípios bíblicos. A caminhada na luz, então, transforma esses hábitos, costumes e cultura numa nova mente. Se eles creem, agora tem uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, novos gostos, novas preferências, novos desejos, passam das trevas para a maravilhosa luz. Agora eles passam a brilhar. Através do quê? Do amor de Deus. Não vivem mais no pecado, têm prazer em Cristo, têm luz que ilumina todo o seu ser. Mateus capítulo 5, 13 e 14. Mas como que isso acontece, esse amor? Esse amor, ele é declarado na eternidade. Por quê? Apocalipse 13, 8 diz, o cordeiro que foi morto antes ou desde a fundação do mundo. Então o amor de Deus, ele não se restringe à queda do homem. Não, Deus não declara o seu amor entregando o seu filho porque o homem pecou. Claro, é uma declaração, mas esse amor não tem princípio na queda do homem. Não, esse amor tem princípio antes da fundação do mundo. Antes da humanidade cair, antes da humanidade pecar, Deus já revela o seu amor para com o ser humano, ao cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês entendem a proporção desse amor de Deus para com o ser humano? João 3,16, nós temos o melhor substituto, Jesus Cristo. A melhor solução, o amor, o maior ser, Deus, o maior objeto, o mundo, o maior ato, o amor, a maior medida de tal maneira, a maior ação, deu a melhor saída, a fé, a maior promessa aos que crer, o maior resultado, a vida eterna, o maior prêmio, o céu, como lugar santíssimo para o homem. Tudo isso está em João 3,16, mas já estava concretizado desde a fundação do mundo. Se o homem come da árvore da vida, se ele, em vez de provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele prova da árvore da vida, o cordeiro já tinha sido morto no coração do Pai. Ele não precisava cumprir o sacrifício na cruz, porque o homem, o ser humano, seria eleito. Não dizendo o homem no sentido somente o masculino, mas a humanidade em si, seria eleita em Deus através de Jesus, que já foi morto antes da fundação do mundo. Então, esse é o grande amor de Deus. Essa é a maior explicação. O amor que abraça todas as nações. Ela não se limita, essa passagem, ela não se limita a um grupo específico, a somente Israel, não. Ela proclama o amor de Deus que se estende a todas as nações e povos. O amor divino, ele é inclusivo, ele quebra, quase que eu quebrei a língua agora, ele quebra as fronteiras que os seres humanos criam. O amor de Deus, ele não vê posição social, ele não vê status, ele não vê nada disso, ele não vê etnias, ele não vê cor, ele não vê raça, não, o amor de Deus é estendido a todas as nações, mas não podemos
confundir o amor de Deus com tolerância ao pecado. Não é isso, de forma nenhuma. Se a cultura choca-se com os princípios bíblicos, então nós precisamos mudar essa cultura. De que forma? Chegando lá impondo, se você não fizer isso, você vai para o inferno, você vai queimar, você vai ser... Não é dessa forma. Precisamos responder com mansidão a razão da nossa esperança, baseando-se no amor de Deus. Então, não precisamos convencer as pessoas. Nós precisamos ser usados pelo Espírito, que é Ele quem convence as pessoas. É diferente. Nós precisamos provar o amor de Deus, mas nós precisamos estabelecer a visão bíblica transcultural de missão. Então, como que isso acontece? Lembra de Mateus capítulo 13, 33, sobre as 3 medidas de farinha? Dentro daquelas 3, uma certa mulher. Quem que é essa mulher? É Sara. Vamos ver? Mateus capítulo 13, versículo 33. E contou-lhes mais uma parábola. O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Lembra do encontro de Abraão com os 3 anjos? Os 3 elementos são as nações, Israel e a igreja. O fermento do reino é o espírito do reino. Eu sei que nós temos só aquela ideia de que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, e nós falamos isso em relação ao pecado. Mas aqui nós estamos falando de uma massa, que ela vai crescer e se expandir. E esse fermento é o espírito do reino. Se você ver sobre um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ela se espalha, ela cresce. Então, missão é crescer. E nós temos 3 elementos, as nações, Israel e a igreja. O primeiro elemento, o mundo rejeitou ser fermentado, ser expandido pelo reino de Deus. O segundo, ele contristou o fermento. Isaías 63, leio 9 e 10. Onde Deus fala sobre o que fez com Israel, mas ele contristou o espírito. Vamos ler? 63 e 10. 63 e 10 diz o seguinte, mas eles se rebelaram, magoaram, na minha tradução, em vez de contristar, está magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele teve que agir como inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Mas o terceiro elemento, igreja, recebeu livremente, Atos 2, de 1 a 4. E essa massa começou a crescer, a se espalhar pelo mundo inteiro. O propósito de Deus para Israel era que Israel conhecesse, tivesse conhecimento das obras e obedecesse os seus mandamentos. As obras e obediência seriam 2 colunas para transmitir a verdade para as novas gerações. Mas o que acontece? Israel não obedece. Israel rejeita, Israel diz, olha só, para que não fosse igual aos pais. Então, era para ser transmitido aos filhos, já numa preparação, para transmitir aos povos. Israel devia ser um modelo. Mas o que Deus fala sobre Israel? O que não era para ser Israel, como os pais, geração obstinada, rebelde, sem correção, coração inconstante, espírito infiel para com Deus. Então essa massa, ela é rejeitada. Dentro da Bíblia, se você ler o Salmo 78, versículo de 1 a 4, você vai entender que essa geração era obstinada, rebelde, sem correção, não tinha como. E Romanos capítulo 11, ele vem dizer que corta Israel e enxerta o jambuzeiro brabo, que sou eu e você que somos a igreja. Então a igreja e o mundo são
essencialmente diferentes. Nós não podemos errar como o povo de Israel errou. Nós não podemos ser obstinados, rebeldes, sem correção, coração inconstante, de forma nenhuma. Dentro dessa visão bíblica de uma missão transcultural, nós precisamos ser diferentes do mundo. A igreja é chamada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. É enviada de volta ao mundo para testemunhar ao mundo. Então nós temos que ter o quê? Ser testemunhas para falar da transformação que houve em nós. Não somente com as nossas palavras, mas com os nossos atos. Porque, olha, enviado ao mundo para testemunhar. E testemunha não fala de si. Quando eu vou testemunhar num tribunal, eu falo de alguém e não de mim. Então eu tenho que falar de Jesus. Mas eu tenho que ter um bom caráter. Então, primeiro, eu tenho que ter um preparo. Lembra que eu falei na primeira aula que você tem que ter um preparo? Então, primeiro, estude as Escrituras. Muito. Compreenda os ensinamentos, exemplos relacionados à missão, principalmente porque é a aula que nós estamos falando. Inclui a grande comissão. Fazer discípulo. O que é ser um discípulo? Você sabe o que é ser um discípulo de Jesus Cristo? Primeiro, João 8,31. Que a palavra tem que habitar em você. Aí você verdadeiramente será um discípulo. João 13,35. Amar uns aos outros. E olha que interessante. Esse amor não é para mostrar para os fiéis, de forma nenhuma. Esse amor é para mostrar à sociedade que nós amamos o nosso semelhante, o nosso irmão. E ele diz o seguinte, vou ler para você, para que você entenda. 13:35 diz assim: através deste testemunho, que é o que Deus espera, que é a visão bíblica de missão transcultural, através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E o terceiro é João 15:8. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. Assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então nós precisamos não só estudar a Bíblia, mas colocar em prática. Segundo, entenda o contexto cultural onde você está sendo incluído. Você tem que compreender para realizar a missão. Se você não entende o idioma, os costumes, os bons, os maus, se você não sabe em que contexto cultural você está incluído, inserido como missionário, não tem como você apresentar uma visão bíblica que convença de que você está falando a verdade através do Espírito Santo. Envolve o quê? Aprender o idioma, tradição, crença, valores da comunidade que você deseja alcançar. É uma preparação total. Terceiro, a visão bíblica, o foco da evangelização, a visão bíblica da missão transcultural está centrada na divulgação do Evangelho de Cristo, não daquilo que eu sou. Não, eu sou testemunha. Então, o meu foco é Jesus Cristo. E isso significa compartilhar as boas novas de salvação por meio da fé e em Cristo e seu sacrifício. Então, dentro daquele contexto cultural, você vai levar a evangelização focada em quem? Em Cristo. Quarto, respeito pela diversidade cultural. A Bíblia ensina a honrar todas as pessoas, independente da sua origem cultural. Isso inclui dignidade de todas as culturas, a necessidade de adaptar a mensagem do Evangelho de maneira sensível e respeitosa. Claro que algumas culturas, alguns hábitos, costumes, a Bíblia vai reprovar. Mas de uma maneira sensível e respeitosa, e eu volto a repetir esse versículo que está na minha mente sempre, que é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes reverenciai
a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa, a qualquer etnia, qualquer nação que vos questionar quanto à esperança que é em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando a boa consciência. Então, é bíblico você respeitar as culturas. E quando você for confrontado por algum costume, você tem que ser sensível e respeitoso. Você tem que respeitar a diversidade. Algumas coisas, por exemplo, você não vai chegar lá onde numa tribo eles comem numa folha de bananeira e querer impor comer com prato, garfo e faca. Isso é desrespeitoso. A forma, talvez, de se vestir, enfim, há muitas coisas que você precisa estudar a cultura onde você vai ser inserido. Adaptação cultural, como parte da missão transcultural. É importante aprender a comunicar o Evangelho de forma culturalmente sensível e relevante. Adaptar a abordagem e a linguagem para que as pessoas da cultura alva possam compreender e relacionar com Cristo. Um exemplo que eu li um livro chamado Missões Transculturais, era que o pastor ficou, lembra que eu dei o exemplo de Gênesis 1 e 2, onde o Espírito Santo pairava? Então tem muitos missionários que chegam num dia e numa semana já querem produzir resultado. Não é preciso pairar, igual o Espírito Santo. Ver, observar, ficar olhando, até que encontre um pouso. E um pastor na Índia, eu não lembro, eu não vou dizer o país, eu não lembro a tribo, enfim, mas ele não conseguia pregar o Evangelho. Ele não tinha uma forma específica dentro daquela cultura em que ele levasse o Evangelho para que as pessoas prestassem atenção nele. Mas chegou, depois de um ano, eles chamaram ele para uma cerimônia, essas duas tribos, onde a mãe que dava à luz a um filho, no mesmo dia, ela dava esse filho para a mãe de outra tribo, e aquela mãe da outra tribo, que também tinha dado à luz a um filho, dava o filho para criar. Então as mães criavam um filho da outra, em sinal de paz, de acordo, uma aliança de paz entre as duas tribos. Por quê? Para não voltarem a guerrear. Porque se voltassem ao conflito, provavelmente o pai estaria matando o filho. Então faziam esse acordo, entregava o filho, foi onde o missionário achou uma brecha. Ah, vocês entregam? Então eu também tenho alguém que entregou o filho para a salvação. Aí que ele pegou o costume, o hábito, a cultura e apresentou o Evangelho de Jesus Cristo. Mas você precisa estar preparado para relacionar a mensagem de Cristo com a cultura onde você está. Isso também envolve parábolas, histórias e exemplos que fazem sentido dentro do contexto cultural em que você está trabalhando. Tá? Tem que fazer sentido. Além disso, é importante considerar a missão transcultural pode envolver relacionamentos genuínos, principalmente isso, tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. E serviço às necessidades práticas da comunidade. Como nós temos algumas necessidades dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, lá fora também vai ter. Isso reflete amor e compaixão ensinado por Jesus. É essência, empatia. É sentir o que o outro sente. Amor ao próximo. Então, isso centrado no Evangelho, né? O resumo da visão bíblica transcultural é centrado no Evangelho. Respeitando a diversidade cultural, delineando um limite onde não vai afrontar a Bíblia, onde não vai distorcer a palavra de Deus, mas buscando adaptar-se de uma maneira sensível à cultura local, envolvendo serviço e amor. As próximas, né, como expressão, aos próximos, como expressão da fé. Então você tem que envolver serviço e amor dentro de uma diversidade cultural, respeitando isso,
mas de uma maneira sensível, onde você vai apresentar a sua expressão de fé. Então, o propósito de Deus para a igreja, porque o povo, as nações realmente não quiseram. O povo de Israel não se comportou da forma que deveria, não obedeceu, era obstinado. E não que nós sejamos diferentes, mas hoje tem o Espírito Santo trabalhando em todos nós. Então, o propósito de Deus para a igreja é que a igreja seja sal e luz do mundo. Sal, primeiro, é antisséptico, inibe a decomposição. Não havia refrigeração quando Jesus fala esse discurso. E toda essa explicação que eu trouxe até agora para você é para que você seja sal, é para que você seja luz. Então, a única maneira desse mundo ser preservado é levando o evangelho, é fazendo missões, é levando a palavra de Deus a todo ser, a toda criatura, sem distinção. Mas eu preciso ser sal, eu preciso ser diferente do mundo. O sal também dá sabor aos alimentos, é um condimento. Torna o alimento apetitoso, agradável ao paladar. Mas se você chega num lugar, você é insosso, não tem sabor, não é apetitoso, você quer impor e não pregar o evangelho, vai ficar difícil. Nós precisamos ser sal, mas também luz. Luz é símbolo da verdade contra as mentiras filosóficas, as mentiras morais e as mentiras espirituais. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos levar a verdade que liberta. Essas coisas mantêm as pessoas prisioneiras, nós vamos libertar. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus fala que o Espírito está sobre ele. Cumprindo-se Isaías 61, verso 1 e 2, Lucas 4, 18 e 19. E Deus nos dá essa missão para que nós possamos levar ao mundo. Mas nós precisamos ser luz. A luz é símbolo de pureza. Quando a luz chega, vence as trevas. Revela tudo que está oculto, ela produz limpeza, purificação. Você não expulsa as trevas. Você não diz, sai trevas em nome de Jesus. Trevas, eu te repreendo. Não, você é luz. E se você ilumina como uma luz de Cristo, então não tem trevas. É assim que se expulsa as trevas. Não é falando, não é debatendo, não é entrando em conflito. Não, é sendo luz. Você chegou como luz, as trevas se dissipam. A luz é símbolo de vida. Não há vida sem luz. Não houver a luz, não haveria o fenômeno da fotossíntese. Sem fotossíntese, sem planta. Sem planta, sem oxigenação. Sem oxigenação, sem sobreviventes. Então, sem luz no mundo, o mundo não teria vida. O mundo ainda subsiste, ou ainda está nessa estrutura toda, porque existe a igreja de Cristo sendo luz no mundo, fazendo o papel de oxigenar o mundo. A luz é símbolo de vida para fazer missão no mundo. A igreja precisa, antes de fazer, a igreja precisa ser. Então nós precisamos ser um símbolo de vida antes de fazer. Nós precisamos pregar aos olhos antes dos ouvidos. As pessoas precisam ver a luz em nós. Ter a vida certa não é apenas a doutrina certa. A doutrina certa é fácil, a Bíblia está aqui, a doutrina certa. Agora eu preciso ter a vida certa, porque a luz é símbolo de vida. E eu preciso ser luz antes de fazer alguma coisa. A luz é símbolo de direção. Quem anda na luz sabe para onde vai, não tropeça, não cai, não pisa no buraco. Jesus é a luz do mundo. Se nós temos Jesus, então nós não tropeçamos, nós não caímos, nós não erramos o caminho. Ela aponta a direção certa. A luz é símbolo de alerta. A luz é colocada nas estradas, nos aeroportos, na cidade. Ela alerta, sinal vermelho é para você não ir, amarelo, atenção, o verde, siga. A luz
quando é colocado nas BR, você sabe a direção correta. Ela avisa dos perigos, as placas, curva perigosa. Se iluminado com a luz, você sabe que tem uma curva perigosa. Você sabe que tem uma ponte, você sabe que tem um obstáculo, sabe que tem um quebra-mola. Então a luz é um símbolo de alerta. Ela diz, perigo, não vá muito forte por aí, não corra muito, vá devagar, não entre, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita. E nós precisamos ser esse símbolo de alerta. Você está no caminho da perdição, você precisa mudar o seu rumo. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3:16. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, Ele conta conosco, pois a sua vontade que todos os homens se salvem. Eu não orei no começo. Eu não comecei com uma oração. Acabei esquecendo. Mas eu quero orar com você neste momento. Para que eu possa ser luz na sua vida. Para que você possa ser luz na minha vida. Para que nós possamos fazer missão, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Feche seus olhos, vamos orar comigo? Querido e amado Deus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, pedimos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Pai eterno, eu peço, Senhor, do Teu Espírito Santo. Venha nos guiar, Senhor, a nos direcionar, Deus, a andarmos, Senhor, como luz do mundo e sal da terra. Que as nossas atitudes, Senhor, as nossas palavras, o nosso olhar, Senhor, que nós possamos ser diferentes no meio de uma sociedade onde tudo é normal, mas que olhe para nós e diga, não, esse é um povo diferente. Que eu possa refletir a imagem de Cristo na minha vida. Que eu possa refletir o caminho, a direção, sendo luz. Que eu possa preservar, Senhor, a vida, sendo sal da terra. Senhor, que o Espírito Santo habite em mim. Que as pessoas possam olhar Deus e dizer, eu quero servir esse Deus. Eu quero seguir a Jesus assim como essa pessoa. Assim nós oramos, Senhor, agradecendo e abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom Vrahá, Lehitraot, até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.